Olá, queridos, a paz do Senhor. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreva. Aproveite para acionar o sininho, ali você vai ter as novidades de pregação. E já aproveita para curtir este vídeo, que essa palavra possa entrar no seu coração, fazendo separação entre luz e trevas, e que o Espírito Santo de Deus faça brotar dentro de você um jardim repleto de flores em nome de Jesus. O tema de hoje, o tema desse estudo, o tema dessa mensagem é como temos reagido às dificuldades. Como que você tem reagido? Você tem reagido bem? Você tem se deprimido? Ou você tem ficado angustiado, ansioso? E é isso que nós vamos tratar na noite de hoje, amém? E eu queria orar nesse momento. Se você puder abaixar a sua cabeça, fechar os teus olhos, vamos orar? Pai querido e amado, nós louvamos o teu nome, bendizemos e declaramos, Senhor, que somos totalmente dependentes de ti. Que a tua palavra, Senhor Jesus, seja uma espada de dois gumes a separar, a fazer divisão entre alma e espírito. Queremos aprender mais de ti, em nome de Jesus. Amém? Você puder abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4. Abra lá comigo, 2 Coríntios 4, no verso 7 até o 9. A minha Bíblia diz assim no tema, né? O poder do servo vem de Deus. Então, vamos tratar um pouquinho do que Deus tem para nós. Verso 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, primeira coisa que nós temos que entender: todo o poder, a excelência do poder vem de Deus e não de nós. Então, tudo que você faz, tudo que você busca encontrar, que Deus possa estar à frente, em nome de Jesus. Verso 8, eu vou ler tudo e depois nós vamos dissecar tudo que diz esse texto. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, e abatidos, mas não destruídos. Quem que está falando? Quem que escreveu esse livro? Esse livro foi escrito pelo apóstolo Paulo. E você sabe muito bem que o apóstolo Paulo foi aquele que disseminou o evangelho, falou do amor de Deus. Ele é considerado um dos apóstolos que não foram os apóstolos do Cordeiro, porque os apóstolos do Cordeiro eram os 12 que andaram com Jesus. O apóstolo Paulo não andou com Jesus. Você lembra muito bem da passagem onde ele estava perseguindo os cristãos e naquele momento vem uma luz forte, ele cai do cavalo e naquele momento ele era Saulo de Tarso, o que perseguia os cristãos, e ele teve ali um encontro real com Deus. E o próprio Deus pergunta: por que você tanto me persegue? E ali ele pôde se tornar o Paulo, o apóstolo, aquele que é enviado a todos os lugares a falar e a pregar o evangelho. Agora, como eu disse para você, eu queria dissecar um pouquinho esse texto, e diz assim, no verso 8: atribulados, em tudo somos atribulados. O que é ser atribulado? No livro de João, no capítulo 16, no verso 33, não precisa abrir, você bem conhece essa palavra que diz que Jesus falando: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse ser atribulado é ser afligido, e Jesus já nos preparou para isso, dizendo que você vai ter aflição, mas ele venceu tudo isso. E logo em seguida diz: você pode ser atribulado, afligido, mas não angustiado. Eu quero declarar sobre a tua vida que toda angústia, toda
ânsia de morte, desejos de morte, de paralisação, sejam rompidos em nome de Jesus. Uma coisa é você ser atribulado, mas a palavra de Deus diz que você não pode ser angustiado. Então essa angústia, ela não vem de Deus. Então ela seja arrancada agora em nome de Jesus. A tribulação, ela vem para que a gente possa ser aprimorado. E aprimorado a gente vai sendo, estabelecendo metas e Deus vai nos moldando, nos aperfeiçoando para que a gente chegue à estatura de varão perfeito. E no verso 8 continua assim: perplexos, nós podemos ficar perplexos, mas não desanimados. E a palavra perplexo pode ser considerada como uma pessoa indecisa, uma pessoa duvidosa. Você pode ter dúvidas, mas não deixe que a dúvida te paralise, não permita que você creia, que esmoreça a sua fé, porque diz que a gente pode estar perplexo, mas não podemos estar desanimados. Você tem vivido desânimo na sua vida? Você tem vivido essa falta de vontade de prosseguir? Eu quero declarar e quero decretar a falência do desânimo na sua vida em nome de Jesus. E estar desanimado é muitas vezes esmorecer. E que Jesus venha na noite de hoje trazendo sobre você um fôlego de vida, uma novidade sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, em nome de Jesus. Amém? No verso 9 diz: perseguidos, podemos ser perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, muitas vezes você pode estar sendo acometido dessa perseguição, importunado por pessoas, por familiares, dentro às vezes da sua própria casa. As nossas maiores guerras são dentro dos nossos lares. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades, principados e potestades. A nossa luta não é carnal, que possamos guerrear espiritualmente com armas espirituais, em oração, em jejum, e declarar que venha o reino do Senhor sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Ou seja, eu posso ser perseguido sim, mas eu nunca serei desamparado. Por quê? Porque a palavra de Deus me mostra que Jesus disse: tem de bom ânimo, Ele é conosco, Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Você crê nisso? Abra comigo no Salmo 121, esse salmo é um salmo bem conhecido. Salmo 121, no verso 1, você achou aí? Diz assim a palavra do Senhor: levanto os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixa os meus pés vacilarem, aquele que me guarda, ele não dorme. Eis que não dorme, nem dormita o guarda de Israel. Verso 5, creia, abra o seu coração, que a sua mente seja liberta de todo o cativeiro do diabo, em nome de Jesus. O verso 5 diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo mal. Guarda a tua alma, guarda a tua entrada, a tua saída, e diz que desde agora e para todo sempre. Esse é o nosso Deus. Nós podemos estar perseguidos? Sim, mas nunca seremos desamparados por este Deus. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um amém? Volta lá para 2 Coríntios,
Vamos finalizar esse texto, 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios 4, no verso 9. Abatidos, podemos estar abatidos, mas não destruídos. Abatidos é sem força. Muitas vezes você se encontra sem força, mas eu quero declarar que isso pode acontecer, mas diz a palavra do Senhor que não seremos destruídos, ou vencidos, ou exterminados, ou extintos. Você pode escolher qualquer uma dessas palavras, mas eu quero dizer para você, saiba que o Senhor é contigo. Abatidos você pode até estar, mas nunca estará destruído, nunca será vencido, porque o nosso Deus vence todas as nossas batalhas. Amém? E eu queria ler um texto em Isaías 35, ele é um pouco longo, mas eu quero que a palavra de Deus penetre no teu coração, fazendo separação, como eu orei, separação entre luz e trevas, e trazendo a paz de Deus que excede todo entendimento. Isaías, no capítulo 35. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Verso 3. Preste atenção, deixa essa palavra entrar no teu espírito. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Essa é uma palavra para a igreja do Senhor, é uma palavra para mim e para você, para que a gente possa entender que ainda que seja uma palavra do Antigo Testamento, ela se repete em Hebreus, depois se você quiser ler, em Hebreus ela se repete, ou seja, Deus falando, eu sou Deus de ontem, eu sou Deus de hoje, eu sou Deus de amanhã. Não se turbe o vosso coração, creia somente. Verso 6 diz: então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. A terra seca se tornará em lagos. O que tem sido sequidão na sua vida? Creia, essa palavra é viva, e ela vai tornar a sua vida em mananciais de água, e a terra sedenta em mananciais de água, e as habitações em que jaziam os chacais, haverá ervas como as canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre suas cabeças. Gozo, alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Eu declaro sobre a tua vida que toda tristeza, toda paralisação, todo gemido de dor, ele sai agora pelo poder que há nesta palavra. No nome de Jesus, a palavra que é viva, a palavra que faz separação, a palavra que é eficaz, que isso venha de encontro ao teu coração na noite de hoje e que você possa ser aquele que vai caminhar rumo ao alvo em nome de Jesus. Amém? Só para finalizar, eu queria ler uma história. É uma historinha, não sei se você um dia já ouviu falar sobre ela. A história sobre o ovo, a cenoura e o café. Havia um jardineiro
E esse jardineiro tinha uma filha, e essa filha passava por uma situação difícil, de tristeza, cansada de lutar, não sabia mais o que fazer da vida, tristonha pelos cantos. E aí o pai dela teve uma ideia. Vou conversar com a minha filha e vou tentar trazer para ela um novo rumo, uma nova perspectiva. E aí ele falou para a filha: filha, pega lá uma cenoura, um ovo e pega um pouquinho de grão de café. E aí a filha foi e pegou esses elementos e o pai falou assim: então agora você pega 3 panelas, coloca água e deixa essa água ferver. E essa menina foi e fez. Começou a água a ferver e aí ele falou: então agora coloca numa panela a cenoura, coloca na outra panela o ovo e na outra coloca o café. E o jardineiro começou a conversar com aquela filha enquanto a água entrava em ebulição e aqueles elementos estavam ali fervendo. E o jardineiro pediu para depois ela tirar cada um de dentro da água e colocar em pratos. Diante daquela situação, ele falou assim para aquela menina: filha, você consegue perceber que esses 3 elementos são diferentes, porém eles enfrentaram a mesma adversidade que foi a água fervendo. A cenoura, ela entrou forte naquela água fervendo, mas com o passar do tempo ela ficou fraca e amolecida. Já o ovo ele é fraco, frágil, uma casca fina, e depois que passou por aquela água fervendo, ele ficou endurecido. Já o café, depois que passou pela água fervente, ele havia transformado a água. E aí ele perguntou: qual deles é você? Você é a cenoura? Você é o ovo? Ou você é o café? E aí ele pôde explicar: como cenoura, você pode ser aquela pessoa que é forte, mas diante da dor, você fica frágil, mole e paralisa e não faz mais nada. Mas se você for como um ovo, você, diante da adversidade, seu coração se torna endurecido, seu espírito se torna amargurado. Mas se você é como um café, a partir do momento que você passa por situações adversas, quando a água fervente chega no café, ele atinge o seu melhor sabor. Como você tem vivenciado as suas adversidades? E a pergunta que eu iniciei esse estudo de hoje é: como temos reagido às dificuldades? Será que somos como a cenoura? Será que somos como o ovo ou como o café? E aí eu li o texto de 2 Coríntios, falei do apóstolo Paulo, e se você bem sabe, o apóstolo Paulo passou por perseguições, passou por fome, por nudez, naufrágio, foi açoitado. E numa das frases uns versículos que a gente muito repete, que está em Filipenses, no capítulo 4, depois você lê 4:8, diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aliás, é Filipenses 4:9, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo o seguinte: não é que eu vou ganhar tudo porque Deus me fortalece, não. Eu posso passar fome, eu posso passar perseguição, eu posso passar naufrágio, açoites, problemas, dificuldades, mas eu sei que o meu Redentor é aquele que vive e que me faz descansar sobre águas tranquilas. E da mesma forma, eu penso em José. José passou por tudo que passou, e diante de tudo que passou, foi atribulado, foi perseguido, foi abatido, mas não foi angustiado, desanimado, desamparado e nem destruído.
porque eu queria que você abrisse em Gênesis 45, você vai ver o que é que José fez depois de tudo que ele passou. Um dos últimos textos é esse, quando ele vai de encontro aos seus irmãos e pede para encontrar o seu pai. Gênesis 45, 5. Diante daquela situação onde ele tira sua maquiagem, ele tira sua roupagem de príncipe e fala para os irmãos: ei, eu sou José, eu sou o irmão de vocês, vai chamar o pai. E aí ele fala assim para os irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido. Você lembra que os irmãos venderam? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Ei, José estava falando que Deus tinha um plano diante de tudo que estava acontecendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Tudo que tem acontecido, Deus tem propósitos. Verso 6, porque já houve, José falando, já houve 2 anos de fome no meio da terra, ainda restam 5 anos. Você lembra que eram 7, não é? Em que não haverá lavoura e nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos guardar em vida por um livramento. Assim não fostes vós que me fizestes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Rei, Deus tem planos. Tudo que você tem passado não é para o seu fim, é para que você alcance lugares maiores. E assim como José, busque, pense no que Deus tem feito sobre você. Traz à memória o que te dá esperança. E em Romanos 8,18 diz: para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não vão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus tem uma glória para mim e para você. Ainda que esse tempo presente seja de tribulação, saiba que Deus está no controle. E eu quero orar por você. Como você tem reagido às dificuldades? Você se encontrou nesses textos que eu li? Se você tem se sentido angustiado, desanimado, desamparado, destruído, eu quero que agora você peça perdão a Deus, porque hoje entrou luz do Senhor na sua mente, no seu coração, e hoje você pode entender que Ele é quem está contigo, Ele não te desampara. Amém? Fecha os teus olhos. Pai querido e amado, eu quero colocar cada um que se identificou e que o teu próprio Espírito trabalhou, trazendo, Senhor Jesus, revelação e luz da tua palavra. Nos perdoa, Senhor Jesus, por muitas vezes termos sentimentos que não são compatíveis com um servo, um filho teu. Pai, queremos prosseguir, queremos estar dizendo: Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, eis-nos aqui, envia-nos. Pai, em nome de Jesus, queremos viver o sobrenatural, queremos ter fé. Aumenta a nossa fé. E desde já eu declaro sobre cada irmão, cada pessoa, cada querido que está vivenciando as tribulações do dia, as dificuldades, que eles possam ser fortalecidos em Ti. Mãos fortalecidas, joelhos restaurados e firmes, para que possam alçar voos maiores, em nome de Jesus. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Que essa palavra entre no seu coração e faça florescer o jardim que Deus tem para você, em nome de Jesus. Eu te abençoo e fique na paz.